no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Nós já estamos aqui pelo Facebook e pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, a alegria de ontem foi grande, a de hoje será pelo menos 100% mais. Porque além do Nicola, que já trouxe a Cirila e me trouxe ainda o Nadico, né? A figura maravilhosa, e aí ainda mais Jerônimo vindo, né, se mostrar aqui nos seus causos. Mas a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e agora também do Centro Espírita Chico Xavier, todos aqui de Natal, e lógico, o Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte, ajudando e participando conosco aqui da nossa web rádio Estação da Luz. E eu quero dar uma boa noite toda especial, primeiro para o meu irmão e amigo Nicola, que de novo está aqui com a gente, com essa voz calma, tranquila. Você dá vontade de dormir. Se eu não fosse o apresentador do programa, eu ia dormir, com essa voz tão calma. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os amigos que estão nos ouvindo. É que bom que a voz é calma, porque a cabeça já é mais agitada um pouco. Mas muito feliz. Ontem foi uma noite assim, de muita alegria, de muita paz. Eu espero que hoje também nós consigamos aí falar do nosso amigo Jerônimo com a mesma alegria, com o mesmo amor de sempre. Maravilha. E de novo, quem está aqui com a gente, aí o que é que ocorre? Em vez dela vir sozinha com o irmão, né? A Cirila e o Cláudio, aí trouxe mais todo mundo. E apresenta aí. Então, quem é essa menina bonita? Primeiro, boa noite, minha amiga Cirila, tudo bom com você? Boa noite, Tavares, tudo bem? E você, Tavares? Vendo você, melhorou pelo menos 1000%, no mínimo. Aí seu irmão mais 1000, aí 2000, e aí vai. Aí Nicola mais 1000. Pronto. Quem é essa moça bonita de blusa preta que está aí atrás de você? Fala, Cirila. Você lhe fala? Ó, meu nome é Sueli Costa, sou irmã da Cirila e do Cláudio. Desde pequenininha, não é isso? Muito bem. Quem é essa de cabelo mais comprido, preto? Eu? Eu sou Ana Laura, sobrinha dos dois, Felipe, filha da Sônia. Maravilha. E a do lado? Eu sou a Sônia, mãe dessa lindeza e sobrinha deles e filha dessa. Muito bem. É de pai para filho desde 1910, como diz meu amigo Luiz Gonzaga. Então, segura aí um pouquinho. Segura aí um pouquinho que eu vou falar agora com essa figura maravilhosa, que é o nosso irmão Nadico, porque o nome dele todo é Bernardo Luiz de Lima, mas disse, olha, me chame de Nadico, que é como eu sou conhecido. Boa noite, meu amigo, bem-vindo ao nosso web rádio Estação da Luz. Boa noite, amigo, irmão Tavares. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os companheiros que estão aí somando juntos nesta noite. E é um prazer enorme falar com vocês e somar com os companheiros aí para levarmos a palavra do Cristo, não é, nesta oportunidade. Nosso abraço aos nordestinos, em especial da grande cidade de Natal. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Felicidade de ter você. Olha, você não sabe a alegria que vocês me dão. Mas aí o que é que ocorre? Vamos repetir a dose, porque o que é bom tem que ser repetido. E ontem, o Cláudio e a Cirila já fez a música, a prece cantada. Aí hoje, para aumentar mais a harmonia, aumentar mais a sintonia, veio no caso a Sueli, a Ana Laura e a Sônia para fazer de novo a prece cantada. Então, por favor, pode nos brindar com o roseirão aí de vocês de Minas Gerais. Quando o sol aquece de manhã, meu planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar eu sou, olho
olha a natureza pensativo. O vento assanha as águas do oceano. Chuva pelas ondas da canção. Quem compõe a música do vento. E quem acender o sol então. Aleluia. Aleluia, conclusão dos pensamentos. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha e o planeta fica mais colorido. Vem a tarde, as tintas lá do céu. Então o horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam. Nesse quadro, amor, perfeição. Isso vem da azul de amor divino. É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia. Aleluia, conclusão dos pensamentos. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. E essa música aí é do amigo do Jerônimo, né? Sim. Bem, quando ele ligava lá pro Jerônimo, depois Nicola vai contar, né? Bem, quando ele tava ligado, quando o negócio enganchava, a rima não saía, não é isso, seu Nicola? Exatamente. Ô, Nadico, você, por favor, faz a leitura do ponto do Evangelho, que aí o nosso irmão Nicola faz um pequeno comentário e a gente já começa com os causos, né, do nosso querido Jerônimo Mendonça, que está no livro Novos Casos do nosso Jerônimo Mendonça, do nosso Nicola. Mostra aí, ó, né, pelo Clarim, você já pode adquirir, só liga para lá, eles mandam entregar, ó, Novos Casos do Jerônimo Mendonça. Por favor, meu amigo. Do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, o item, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu peso leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, angústias, malogros, dores físicas e perdas de seres amados acham a sua consolação na crença no futuro, na confiança e justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera desta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o rigor, e nenhuma esperança lhe vem suavizar as amarguras. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos os que andais em trabalho, e eu vos aliviarei.
Entretanto, Jesus estabeleceu uma condição à sua assistência e à felicidade prometida aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensinou. Seu jugo é a observância dessa lei, mas o jugo é leve e suave à lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. Muito bem, muito obrigado. Nicola, foi um Cristo Consolador que consolou o nosso irmão Jerônimo para que ele pudesse, durante 50 anos, ser um consolador de outras e outras almas que se achegaram a ele? Com certeza, amigo. É o Cristo Consolador, né? É a volta do próprio Cristo aqui conosco, a doutrina espírita, nos consolando. Se não fosse a doutrina espírita para dar esse imenso suporte para o nosso querido Jerônimo Mendonça, para que ele conseguisse, primeiro, vencer, né, a sua condição de expiação aqui no planeta Terra, e segundo, a fé raciocinada, para que ele acreditasse no trabalho, acreditasse que ele deveria seguir os exemplos de Jesus acima de tudo. Então, Jerônimo, essa página simboliza muito, né, a sua vivência aqui conosco, porque Jerônimo buscou realmente, ele acreditou e ele exemplificou estas páginas. Ele acreditou no jugo leve, que é o caminho com Cristo, que é justamente quando nós colocamos as nossas atividades, as nossas obrigações morais, espirituais, em primeiro plano na nossa existência, é que nós vamos conseguir justamente o desapego das coisas materiais. Nós vamos passar a usar as coisas materiais porque elas são nossas naturalmente. Somos filhos de Deus, nosso Pai Criador. Então, nós podemos usufruir de tudo que tem no universo, mas o Cristo Consolador, ele nos ensina que nós vamos usufruir sem esse apego. E assim foi a existência de Jerônimo Mendonça, nosso querido amigo, natural aqui da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Ontem, né, nós comentamos sobre a vida de Jerônimo. Jerônimo viveu, teve uma existência de 50 anos. Ele nasceu em 1939 e desencarnou em 1989, dos quais 30 anos Jerônimo passou na cama numa condição expiatória. Era tetraplégico, portador de uma artrite reumatoide muito forte, que o impedia de locomover e lhe causava dores por todo o corpo. Um problema cardíaco fortíssimo, que também doía-lhe o peito o tempo inteiro. Foram-lhe arrancados os 2 olhos em 2 cirurgias muito delicadas. Jerônimo, então, tornou-se cego. E além de problemas de ordem circulatória que faziam seu rosto queimar. Então, durante 30 anos, este era o quadro de saúde de Jerônimo. E Jerônimo fez o quê? Ele não se revoltou, ele não caiu em desespero, em tristeza, nada. Jerônimo se colocou a serviço de Jesus, foi trabalhar. Então, ontem nós explanamos, né, todo esse quadro dessa existência de Jerônimo. Os amigos que não conseguiram estar conosco ontem, procurem aí, né, no site da Web Rádio para encontrar, né, a história de Jerônimo que nós trouxemos ontem. E hoje, como nós prometemos, são os causos. Nós vimos aí a família Costa iniciando com essa música belíssima de Roberto Carlos. Então, eu já vou começar contando mais um caos, então, sobre a amizade de Jerônimo Mendonça e Roberto Carlos. E depois, quando eu terminar, eu vou pedir para os amigos cantarem mais, Roberto, para a gente. Tudo bem, seu Tavares? Amigo, você aqui comanda, manda, desmanda e eu obedeço. Então, vamos lá. O Jerônimo, meus amigos, ele, em 1980, começou a construir uma creche. Chama-se Lar Espírita Pouso do Amanhecer, aqui na cidade de Ituiutaba.
E essa creche, ela era urgente, por quê? Porque havia um bairro aqui na época que era extremamente carente. Famílias muito necessitadas, desprovidas materialmente, espiritualmente. As crianças naquela época ainda morriam de desnutrição, de fome, para a gente ver a condição daquele lugar. Então, Jerônimo, com um grupo de amigos, idealizou a construção da creche. E começaram, então, através das viagens que ele fazia, ele vendia os livros, angariava fundos, fazia toda sorte ali de pedidos, ia para as rádios, dava entrevista nas TVs, e as pessoas iam ajudando. E ele, então, fazendo várias promoções, junto com a Márcia França, a Beth, Dona Terezinha, Dalva e tantas outras pessoas, começaram a construção da creche. Mas quando chegou na metade, é uma creche para mais de 200 crianças, é uma creche grande. Quando chegou na metade do trabalho, as promoções não começaram mais a dar certo e foi ficando sem dinheiro. Então, tinha o senhor Camilo, que era o arquiteto voluntário da obra e que dirigia a obra. Ele chegou para o pessoal e falou: olha, em pouquíssimo tempo vão se acabar o material todo de construção e nós vamos ficar sem dinheiro até para pagar a mão de obra. Precisa dar um jeito rápido de fazer uma promoção. E tudo que eles pensavam dava errado. E aí Jerônimo falou: pessoal, vamos ao Chico Xavier. Jerônimo ia visitar Chico Xavier aqui na cidade de Uberaba, que é relativamente próxima da nossa cidade aqui de Iutaba. De 15 em 15 dias, ele ia ao sábado visitar Chico Xavier. Então ele falou: vamos ao Chico, porque o Chico vai nos dar uma diretriz, vai nos dar um comando para que nós possamos terminar a creche o mais urgente. E assim fizeram. Então chegaram lá, o Jerônimo ia para a casa do Chico, ia para o grupo espírita da prece, colocava uma cama do Jerônimo do lado de fora no gramado, porque o centro é muito pequeno, e o Chico atendia a multidão de sofredores, psicografava. Quando ele terminava, ele ia lá para fora, para o lado do Jerônimo. E eles começavam a conversar e ia até amanhecer o dia. Ficava aquela multidão em volta. Então, o Jerônimo disse ao Chico, falou: olha, o material está acabando. E nós, por favor, Chico, você poderia nos dar uma solução de algo que nós poderíamos fazer? O Chico continuou a conversa, não respondeu diretamente, continuou conversando aqui, fazendo uma brincadeira ali. Quando foi mais para a tarde da noite, o Chico disse assim: Jerônimo, meu amigo, sabe quem veio me visitar esses dias? Aí o Jerônimo falou: não. Aí ele disse: Roberto Carlos. Roberto Carlos veio fazer um show aqui em Uberaba, e após o show ele veio com a sua equipe aqui, o rei Roberto Carlos, veio nos conhecer. Sabe, Jerônimo, você e o Roberto estão na mesma sintonia. E o Chico não falou mais nada a respeito da pergunta sobre a construção da creche. O Jerônimo voltou ressabiado. Ele sabia que o Chico Xavier não falava nem um ponto, nem uma vírgula, nem um pingo, né, que não tivesse um sentido. Então, o Jerônimo ficou pensando naquilo, ficou pensando, falou: gente, mas o Chico não falou nada da obra, mas que história era aquela de Roberto Carlos, né? Então, o Jerônimo, no outro dia, chamou os amigos que estavam com ele ali na direção da obra, o irmão Eurípides, que era o Pico, que viajava com ele muito, dirigindo a perua Kombi. Colocava-se a cama do Jerônimo na perua Kombi. Os bancos eram arrancados, ficava só o banco ali da frente do motorista, com alguns carona, né? E a cama do Jerônimo era colocada dentro da perua. Então o Jerônimo reuniu todo mundo e falou: gente, o Chico não joga conversa fora. Se ele falou aquilo sobre o Roberto Carlos, nós vamos encontrar com o Roberto Carlos lá no Rio de Janeiro. Aí o pessoal falou assim: ué, Jerônimo, mas o Chico te passou algum telefone, algum contato?
do Roberto. Aí o Jerônimo falou, não, não passou nada. Mas o Chico não joga a conversa fora. Nós vamos encontrar o Roberto Carlos. O pessoal falou, como? Se a gente não sabe nada dele, não tem telefone, não tem endereço. Aí o Jerônimo falou assim, eu vi na televisão hoje, ouvi, né, porque ele era cego, que o Roberto Carlos está fazendo um show no Canecão, lá no Rio de Janeiro, na casa de show. E nós vamos encontrá-lo lá no Canecão. Olha, meus irmãos, o que é a fé de uma pessoa, o que é acreditar. Olha o Consolador prometido aí, o Evangelho da Noite. O jugo leve, acreditar em Jesus. Jerônimo saiu aqui de Tuiutaba, numa perua Kombi, deitado em sua cama, passando suas dores. Ituiutaba fica no Triângulo Mineiro, bem no Pontal, são quase 20 horas de carro até chegar no Rio de Janeiro, na capital. Lá se foi Jerônimo com seus amigos. Chegando lá, não tinha GPS, não tinha celular naquela época, foram perguntando no posto, levavam mapas, até que chegaram no Canecão, e foi aquela confusão. Porque colocar a perua do Jerônimo tinha que ser no lugar mais próximo da porta de entrada para poder descer a perua, né? Então a perua tinha que parar, abrir as portas, o pessoal descia, carregava a cama para pôr no passeio, para depois a perua buscar um estacionamento. E isso, meus irmãos, engarrafou tudo, foi aquela confusão, aquele buzinaço, todo mundo circulou ali em volta para saber que aquele homem na cama, um dia de show do Roberto Carlos ali na porta do Canecão, aquela confusão. Nisso, o gerente do Canecão viu aquela bagunça na rua e veio correndo para saber o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ele foi passando em meio à multidão. Quando ele olhou para o Jerônimo, o gerente do Canecão falou assim, Jerônimo Mendonça, o que você está fazendo aqui? Então, meus irmãos, o Jerônimo levou aquele susto, né? Como é que aquele desconhecido sabia seu nome? E aí ele falou, vim ver o show do Roberto. E o homem se apresentou como gerente do Canecão, que era também espírita, e que ia muito com o seu grupo do Rio de Janeiro em excursão, visitar Jerônimo Mendonça, visitar Chico Xavier em Uberaba. Então, ele ia constantemente. Seu Tavares, pode tirar o seu som. Não, que teve um problema com a minha internet, caiu um pouquinho, mas já voltou, certo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem agora? Tá tudo bem. Então pronto, desculpa, é que a minha internet deu uma caída aqui, eu desapareci, mas voltei. É o filho pródigo. Por favor, conclua. O telefone está aberto aí. Tá. Então, meus irmãos, o Jerônimo conversou com o gerente disse que era espírita e que ia sempre com o seu grupo do Rio de Janeiro visitar Chico Xavier. E aí o Jerônimo contou toda a história para ele. Ele foi lá dentro, falou com a produção do Roberto Carlos. A produção foi lá nos bastidores, falou com o Roberto Carlos e o recado voltou. O gerente chegou lá fora e falou, Jerônimo, o Roberto Carlos pediu para eu colocar vocês nos melhores lugares. Vocês assistam ao show. Quando terminar, que o público sair, vocês aguardem que ele vem conversar com você. E assim a turma assistiu o show, Jerônimo também. Quando terminou, o Roberto Carlos veio falar com ele. E muito alegre, muito feliz, o Jerônimo muito nervoso, ele contava essa história e ria muito. Ele muito nervoso de conversar com o Roberto Carlos ter com tanto carinho, né, ouvido aquele pedido. Então o Roberto Carlos chegou para o Jerônimo e falou, e aí, bicho, como é que você vai? E o Jerônimo contava, né, brincando depois, falou, nossa, me chamou de bicho, estamos no mesmo zoológico. E aí o Jerônimo conversou com ele passou o endereço onde ele estava hospedado e marcaram se encontrar no outro dia no hotel, no saguão do prédio. E assim foi uma tarde maravilhosa, onde começou uma amizade belíssima entre Jerônimo Mendonça e Roberto Carlos. Naquele dia, meus irmãos, o Roberto Carlos deu para o Jerônimo
um cheque de 1 milhão de cruzeiros, ou de cruzados, eu não sei mais o que era na época. Deu para terminar a creche todinha, estava na metade. Só para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro era. E ainda sobrou dinheiro que Jerônimo começou a ajudar várias outras casas espíritas, instituições que estavam necessitadas. A creche foi construída em 9 meses, foi uma gestação. Quando a Márcia França com o Jerônimo foi levar o convite de inauguração da creche para o Chico Xavier, que a creche foi construída em 9 meses, a Márcia chegou toda feliz e falou: Chico, aqui o convite de inauguração da nossa creche. Aí o Chico olhou bem para ela e falou assim: minha amiga, duplicata vencida, né? Quer dizer que a creche já era para estar pronta há muito tempo, né? E Jerônimo, então, a partir daí, começou uma grande amizade com Roberto Carlos. Roberto Carlos ajudou a creche o tempo todo. Quando Jerônimo desencarnou, em 89, Roberto Carlos veio a Ituiutaba 2 vezes, ainda fez 2 shows com a renda voltada para a creche. Eles conversavam muito por telefone. Roberto Carlos ligava para o Jerônimo, às vezes estava gravando disco em Nova York, ligava para o Jerônimo e falava: Jerônimo, me dá uma inspiração para eu compor uma música, eu estou gravando disco. E aí o Jerônimo falava para ele: fala de Jesus para as pessoas. Então foi quando aquelas músicas A Montanha, Obrigado Senhor, foram compostas e gravadas por Roberto Carlos. Foi nessa época da amizade deles. Então, quando o Roberto Carlos fazia show aqui pela região, o Jerônimo sempre ia assistir ao show e se encontrar com ele, conversar também. Eles conversavam a madrugada adentro pelo telefone. Então, foi essa amizade muito bonita, né? E hoje nós vamos matar essa saudade aí com os nossos amigos que vão cantar essas canções aí belíssimas do Roberto para nós. E depois nós vamos ouvir o Nadico, que tem histórias maravilhosas também com o Jerônimo. Vamos lá, eu passo para os músicos. Eu abaixo. Eu vou, pode ser? Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso.
Obrigado, Senhor, pela esperança. obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aplausos. Obrigado a vocês, né, por essa belíssima. Nicola, e agora? Vamos ouvir o nosso amigo Nadico agora com as suas histórias. Conta aí para nós, Nadico, o dia do plantão. Como é que foi essa história? Bom, primeiro, Nicola, se me permite falar sobre esse livro. Os 83 casos, novos casos do Jerônimo, todas as pessoas que leem esse livro falam do quanto tem tocado na vida de cada um deles esses casos. Principalmente pela simplicidade peculiar do nosso irmão Nicola, mas cujos casos é um retrato do nosso querido Jerônimo. Porque, na realidade, o Jerônimo é uma fonte viva de ensinamentos e de consolação para todos nós encarnados. E um caso que nós tivemos o privilégio de fazer constar do livro do nosso companheiro Nicola, aconteceu aqui em Capinópolis, não é? Um dia que o Jerônimo veio fazer uma palestra no Centro Espírita André Luiz, aqui em Capinópolis, e, terminada a palestra, ele, em conversas, ficou sabendo que eu tinha uma coleção de discos, long plays, e, inclusive, discos de uma dupla de quem ele gostava muito, que era Cascatinha e Inhana. E, após essa palestra, nós fomos fazer uma chamada tertúlia, que é um momento de confraternização depois da palestra. E fomos para a casa dos meus pais, Jai Lima e Ricardina, que era minha mãe. E lá, nesta casa, companheiros, adeptos também da doutrina, foram conosco para a casa dos meus pais, e lá houve uma confraternização até em torno de 11 horas da noite. E o interessante é que a minha mãe foi fazer um bolo. O pessoal estava lá para tomar com café, um chá. E o Jerônimo, quando as dores lhe aguçavam o corpo, ele cantava, ele recitava, ele brincava com alguém. E em determinado momento, o Jerônimo disse, cantando: Dona Ricardina, deixa de rolo, traz para fora o prato de bolo. E aquilo foi uma festa. E, na realidade, nós que o conhecíamos, né, sabia dos seus problemas físicos, a gente sabia que ele estava extravasando, não é? Procurando uma forma de minimizar as suas dores. E o engraçado é que, quando ele assim fazia, ele oferecia a todos que o ouviam exemplos, né, de resignação, de paz de espírito. E foi muito interessante, porque depois das 23 horas, mais ou menos, quando todos saíram de casa e nós ficamos, eu e o Jerônimo e meus pais foram dormir e eu fiquei com o Jerônimo para colocar para ele os discos, para rodar para ele ouvir o Cascatinha e Inhana. Inclusive uma música predileta dele, que era Meu Primeiro Amor. E ali a gente brincou, eu dizia para ele que ia furar meus discos de tanto tocar, porque só o Primeiro Amor tocamos umas 10, 15 vezes. E nesse ínterim, houve uma descontração muito grande e eu senti que para ele foi um mini alívio, se eu assim posso dizer. E
esse relacionamento ali, musical, não é? Durou até o amanhecer do dia, em torno de 6h30, 7 horas da manhã, não é? Aí o Jerônimo se preparou para o companheiro dele que estava com ele, que o ajudava a carregar a cama e transportá-lo, né? Ele ia levá-lo, então, colocá-lo na perua e ir para a cidade de Tuiutaba, que fica distante de Capinópolis, 35 quilômetros. E muito interessante, e a gente não pode deixar de dizer que a oportunidade que nós temos é que o Jerônimo ele foi apelidado de o gigante deitado. E, na realidade, eu vejo que esse gigante, ele, até hoje, não só naquela época, mas ainda hoje, ele, através do seu exemplo, ele nos concita a trabalhar para o bem e buscar o amor. Porque o amor é o único meio e caminho para as nossas existências. E é muito admirável lembrar dele e ver a capacidade que ele tinha de misturar dor e alegria e transportar aquilo para as outras pessoas. Então, eu fiquei muito feliz por ter participado desse livro do companheiro Nicola, porque é tão bom quando a gente sente que, mesmo de maneira ínfima, nós podemos ajudar a acender uma luz, torná-la mais forte, né? Atendendo ao chamado do nosso mestre amado Jesus. Então, foi para nós muita alegria e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade da nossa família estar também colaborando, que todos fomos muito amigos do Jerônimo. Muito amigos do Jerônimo. É essa a história do nosso caso, Tavares, meu amigo Tavares. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Será que Cirila sabe cantar Meu Primeiro Amor, de Cascatinha? Deixa aí reservado, né, Nicola? Não é para furar o disco do homem, né? E aí, qual outro caso? Porque esse de Roberto Carlos, apesar de ter havido aqui a minha internet ter caído, a gente ficou aqui meio atrapalhado, mas eu fiquei me emocionando, porque sabe o que é você sair do interior de Minas Gerais, ir para o Canecão, encontrar com o Roberto Carlos, sem lenço e sem documento, é coisa da espiritualidade. É como dizia um amigo meu, quando você estiver precisando, chama o enfermeiro Roberto Carlos que ele vem. Ele não vai esquecer que já foi enfermeiro. Nem o nome da mãe dele ele mudou, ficou o mesmo nome, Laura. São muitas amizades, são muita história bonita, né? Fiquei aqui muito emocionado de ver o Bernardo lembrar do Jerônimo dessa forma tão bonita. São muitas histórias. O Jerônimo, como eu falei para vocês, ele era muito amigo de Chico Xavier, né? Muito ligado desde jovem, quando Jerônimo ainda andava já de muletas, a sua irmã se mudou para Uberaba e ele começou a ir visitar a irmã, como ele já era espírita, ele ia visitar Chico Xavier. O Chico mudou-se de Pedro Leopoldo para Uberaba em 1959. Então, ele fazia aquelas grandes peregrinações naqueles bairros de Uberaba muito pobres, para levar alimento para as famílias carentes, e o Jerônimo ia quando ele estava lá. O Jerônimo chegou aí na frente carregando lampião, porque não tinha iluminação na rua, na época.
E aí, a amizade deles começou nessa época. O Jerônimo ainda andava acompanhando o Chico nessas peregrinações, e o Jerônimo, uma vez, estava com muita dor nas pernas, mas muita dor nas articulações inchadas, e ele, de bengala, acompanhando a peregrinação. E o Chico Xavier parou numa residência para poder ele levava a cesta, fazia uma oração, dava passe se tinha alguém doente, lia o evangelho. E aí, o Jerônimo se encostou no murinho enquanto o Chico estava lendo o evangelho com a família, aquele tanto de gente que acompanhava, né, ficava ali em volta. E o Jerônimo se encostou no murinho assim pequeno, se assentou da casa com muita dor. E o Jerônimo pensou, ele contava isso e falou assim, gente, aí eu comecei a pensar, nossa, o Chico Xavier é uma pessoa tão importante, cercado de gente, porque em volta do Chico tinha todo mundo, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, né? Todo mundo estava ali junto com o Chico, aquela quantidade de mães que o procuravam para ver se recebia notícias, cartas dos filhos que haviam desencarnado. E o Jerônimo, com muita dor, começou a pensar assim: o Chico nunca vai dar uma importância para mim, porque eu não sou ninguém, eu sou um pobre, que doente, um coitado. E aí passou pouco tempo, o Chico, a senhora dona da casa, fez um café e começou a servir as pessoas que estavam lá dentro, uma casinha muito simples, né? E o Chico Xavier foi lá, pegou uma xícara de café, foi onde o Jerônimo estava, entregou a xícara para ele e falou assim: Jerônimo, o espírito da nossa querida irmã Sheila colocou um remédio nesse café para tirar suas dores. O Jerônimo levou aquele susto, né? Porque ele estava pensando naquele momento que o Chico jamais ia falar com ele, e o Chico foi lá, ainda levou um remédio da irmã Sheila. E o Jerônimo, quando foi tomar o café, veio aquele perfume da irmã Sheila de rosas, e aquilo foi como um remédio, realmente tirou um pouco das dores que ele estava sentindo naquele dia. E assim o Chico Xavier foi preparando o Jerônimo durante essas visitas, várias visitas, para aquilo que viria, porque ele ficou tetraplégico na cama, ficou cego dos dois olhos, e o trabalho, porque o Chico Xavier era o grande pai espiritual do Jerônimo, que o incentivava para o trabalho o tempo todo. E o Chico, ao longo dessa amizade, como eu prometi ontem, agora hoje eu tenho que pagar a promessa. O Chico Xavier foi orientando o Jerônimo e contando devagar para o Jerônimo sobre as existências passadas dele, sobre o porquê da expiação. Lembra que ontem teve uma pergunta, um ouvinte perguntou o porquê da expiação? Então, Foi. está relacionado com as existências passadas. O Jerônimo tinha muita espontâneo, ele tinha as lembranças, as reminiscências de vidas passadas. Mas o Chico Xavier, certa vez, o Jerônimo chegou perto do Chico e o Chico falou: Jerônimo, como você está? Aí o Jerônimo falou assim: Chico, eu me sinto como um rei que foi destronado. Aí o Chico Xavier passou a mão sobre a cabeça do Jerônimo, acariciou seus cabelos e falou assim: Jerônimo, todas as vezes que eu vejo você, eu tenho vontade de reler o Romance de uma Rainha. Esse livro, meus irmãos, o Romance de uma Rainha, foi um livro psicografado pelo espírito Rochester, através da médium russa Vera Krijanovskaya, na Rússia, final do século XIX, começo do século XX, mais ou menos, eu não sei bem a data. São 2 volumes. Chama-se O Romance de uma Rainha. Depois, agora ele é publicado pela FEB. Parece que juntaram os 2 volumes num só e chama A Rainha Rata Azul. É o mesmo livro. Nesse livro tem a história de um príncipe chamado Orenzeb. Esse príncipe foi a reencarnação de Jerônimo no Antigo Egito. O Chico, depois, em outras vezes, foi contando aos poucos, né, dessa forma. Para quê?
não com o intuito de curiosidade, mas para fortificar o Jerônimo, para ele entender o porquê daquele sofrimento todo, né? 30 anos passando dor na cama. E o Chico, então, nesse livro, ele passa por essa reencarnação, ele foi esse príncipe Aurangzeb, que foi um príncipe muito perverso, que fez muita coisa errada, muita maldade para as pessoas, e mais no final do livro, ele faz uma projeção de outras existências. Então, lá fala que ele foi o Câmbices, que ele foi o Máscara de Ferro, irmão do rei Luís XIV, se não me engano, e ele foi o rei Luís II da Baviera. Foi a última reencarnação dele antes de ser Jerônimo Mendonça. Ele foi o Ludwig II, rei da Baviera. Então, ele reencarnou depois, já como Jerônimo Mendonça. Ele reencarnou como Jerônimo Mendonça justamente naquela condição para expiar o passado. E Jerônimo, como trabalhou muito, como não se deixou vencer, ele não acreditou na dor, ele não acreditou no sofrimento, ele não acreditava no cansaço, ele fez o grande salto da sua existência, né? Que foi o trabalho ininterrupto. Os exemplos, ajudando, fortificando, né? Ele transformou a cruz pesada na cruz leve, no jugo leve com Jesus. Então, aí, quem procurar essas obras vão encontrar essas histórias aí de Jerônimo em outra existência. Nicola, nós temos aqui pelo Face a Marília Silva, ela diz o seguinte: já li o livro Gigante Deitado, na época eu estava com um tio na minha casa com leucemia, e a história de Jerônimo me fortaleceu e renovou a minha fé. O livro é Gigante Deitado, deve ter mais ou menos uns 30 anos, né, mais ou menos, esse livro que foi... O Gigante Deitado foi a primeira biografia lançada sobre o Jerônimo. Ele é de autoria da nossa irmã Jane Martins Vilela, que também é de Tuiutaba, mas mora em Londrina. E a Jane escreveu esse livro em 1994. Foi o primeiro livro, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. É lá que está essa história do Roberto Carlos e várias outras histórias que eu contei. Depois, se não me engano, 2 anos depois, a Maria Gertrudes, também aqui de Tuiutaba, lançou um outro livro, que chama-se Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra. Depois, mais para frente um pouco, não sei precisar a data, mas já foi ali, acho que depois de 2010, a Célia Camargo Xavier recebeu o Jerônimo, aí o Jerônimo, como espírito, psicografou através dela um romance muito bonito chamado Asas da Liberdade, onde o Jerônimo conta, através da médium Célia Camargo Xavier, todas essas existências que eu falei aqui para vocês. De forma romanceada. E tem o seu Isoldino também, que recebeu 2 livros já. Um chama-se Desencarnações Coletivas. Ele como médium e o Jerônimo como espírito, né? E o Jerônimo psicografa, dá comunicações por todo o Brasil, várias casas espíritas, tem o seu nome, orienta os grupos mediúnicos. Nós temos comunicação dele por várias partes, que as pessoas sempre entram em contato, né? Aqui com o Tuiutaba, e trazem essas comunicações. Até uma música, até uma poesia que o Jerônimo psicografou por nosso intermédio, virou música. Eu vou passar Olha aí, que bom. Ela vai contar essa história e cantar. E cantar também. Vai passar para a Cirila, mas um momentinho. Eu queria que, até perguntei internamente, se ela saberia cantar Meu Primeiro Amor, de Cascatinha, por favor. E outra coisa, enquanto ela canta, eu queria que você pensasse numa daquelas muitas histórias e casos em que o Jerônimo estava dentro da Kombi a todo vapor, e os guardas rodoviários e tudo mais, aquelas histórias que são bastante interessantes, e tem 2 perguntas aqui muito boas para fazer para você e para o Nadico. Vamos lá, minha amiga. Ok. Olha, eu vou
Eu vou fazer duas músicas. A primeira chama Plantazinha, que é a música do Jerônimo. O Jerônimo gostava muito, né, sempre, amou as crianças, amou a vida, amou a plantação, amou tudo, a natureza. Então é muito lindinha. Em seguida, eu vou fazer, chama Caridade Toda Hora, que é uma psicografia do Nicola Fratari, pelo espírito Jerônimo Mendonça. Aí o Nicola me mandou a poesia. Eu comecei a ler, eu falei, essa poesia, se ela veio para ser musicada. Esse intuito. Por quê? Porque o Nicola me mandou. Então a gente colocou essa música, eu musiquei, e no primeiro encontro dos amigos do Jerônimo Mendonça, ela foi apresentada. Então agora ela já vai em rede nacional e internacional, né? Mas primeiro nós vamos com uma Plantazinha. A plantazinha nasceu, a plantazinha cresceu. Quem fê-la nascer, quem fê-la crescer, foi Deus, Deus de amor, foi Deus, Deus de amor. Em minha alma nasce a luz, em minha alma nasce a luz da bondade de Jesus, da bondade de Jesus. A plantazinha nasceu, a plantazinha cresceu. Quem fê-la nascer, quem fê-la crescer, foi Deus, Deus de amor, foi Deus, Deus de amor. Em minha alma nasce a luz, em minha alma nasce a luz da bondade de Jesus, da bondade de Jesus. A plantazinha nasceu, a plantazinha cresceu. Quem fê-la nascer, quem fê-la crescer, foi Deus, Deus de amor, foi Deus, Deus de amor. Belíssimo. E agora vai ser o poema, né, do Nicola. Chama Caridade a Toda Hora, né? Psicografia do Nicola, pelo espírito Jerônimo Mendonça. Muito bem. Caridade é tempo claro que tanto me ensinou, servindo encontrei Cristo que a nos servir chorou. Caridade é paz na terra quando escuta os corações, servindo quem chora hoje, consegui compor canções. Caridade é o meu roteiro quando o mundo se desaba, é servido com Jesus, que a dor logo se acaba. Caridade é a gratidão por saber que todo espinho também murcha até cair
quando o sol faz seu caminho, e assim caridade é sempre nossa bússola, nosso norte. É a luz que Allan Kardec fez matar a própria morte. Muito bem, seu médio cantador também, né? Agora, seu Nicola. Muito E bom. aí? Que bênção. Caridade é roteiro, roteiro é uma caridade, né? Em que a dor se acaba, né? Muito bonito. Eu fui acompanhando aqui a letra, eu fui acompanhando, muito lindo. Meu amigo, e aí? Esses casos aí do livro, tem algum caso aí num desses, são 83, 88 casos, não é isso? Dessas questões que ele muitas vezes era confundido com mulher grávida, o cara levava e ia embora, o importante era fazer a caridade. Essas histórias aí, elas estão no livro da Jane, no Gigante Deitado. Tem a história, né, que o Jerônimo passava sempre em Pauberaba, né, dentro da perua, como eu falei para vocês. Ele tinha uma perua Kombi e os bancos eram retirados, colocava a cama dele ali dentro e ficava só o banco da frente para o motorista e para mais umas 2 pessoas. Então, o Jerônimo, uma vez, um policial, teve várias vezes, mas eu me lembro assim das histórias. Uma vez o policial parou a perua na rodovia, né? E teve uma coisa, né? Que eles falaram, o Jerônimo, estavam levando o Jerônimo para fazer uma palestra numa cidade e já estavam atrasados. E aí o irmão dele que estava dirigindo era muito brincalhão e o policial falou, né? Sei lá, pediu documento, alguma coisa. Aí o irmão dele pegou, que era o motorista, falou assim: seu policial, o senhor não demora muito não, porque nós estamos com a mulher grávida aqui para ganhar neném, está até já deitado ali na cama, com a perna aberta, porque ele ficava coberto com um lençol, né? E o policial falou: nossa, anda depressa, né? Corre, toca para frente, não para não. Então tem essa história. Tem uma outra que o policial uma vez parou também, a perua do Jerônimo, na estrada, e falou: eu quero saber o que é que essa perua tanto anda com esse homem deitado aqui dentro, direto. Falou: não, ele é um paralítico, um tetraplégico, cego. Ele falou: mas como uma pessoa numa cama tetraplégica não para? Toda hora passa essa perua para lá, passa essa perua para cá. Eu preciso saber o que história que é essa, né? Então, muitas vezes, os policiais paravam Jerônimo, porque ele não parava, né? Sempre o tempo todo viajando, viajando, viajando. Teve essas histórias. Teve uma vez que pararam num posto e tinha um carro da funerária também parado, que estava levando um corpo, né, de alguém que tinha desencarnado para algum lugar. E aí pararam a perua no posto, na rodovia, do lado da perua funerária. E aí todo mundo combinou de não falar nada, porque se falasse para o Jerônimo ia pedir para descer a cama para poder fazer uma prece, fazer um culto. Porque ele era desse jeito, ele em todos os velórios, ele orava, ele fazia o evangelho, podia ser quem for. E como o pessoal estava com pressa, né, desceu, comprava ali um cafezinho, dava para ele dentro da perua e já ia embora. E aí ninguém contou nada, mas ele sentiu, porque o Jerônimo não enxergava, mas ele enxergava com o perispírito, né? Aí ele falou: o que está acontecendo aí do lado? Aí todo mundo já olhou uns para os outros desconfiado, porque já sabia que ele tinha descoberto, né? Aí o pessoal assim, não querendo contar, né? E ele insistindo, né? Falou assim: o que está aí do lado, gente? Pode me contar. Aí o pessoal falou: mas aí foi na hora, tiver que descer a peruca,
descer a cama, ele foi fazer uma prece, chamou os motoristas da perua funerária, e esse era o Jerônimo, né? Sempre atuante, ele não perdia nenhuma oportunidade, nada. Teve uma história também, ela é mais ou menos assim, eu não me lembro direito, porque essa não foi registrada em livro, meio que se perdeu, que eles pararam num posto e um senhor, até assim um pouco descomposto, pediu uma carona até uma cidade próxima. E o pessoal ficou assim receoso, mas o Jerônimo, claro, né, na hora para servir aquele senhor. E o homem entrou na perua com o pessoal, com o Jerônimo, e começou assim a contar. Ele estava muito estranho, muito nervoso, o pessoal já começou a ficar desconfiado. Parece que a história era que esse homem era um assassino, ele tinha acabado de matar uma pessoa e ele chegou no posto e pediu uma carona justamente para o Jerônimo. E aí o Jerônimo começou a evangelizar aquele homem, já começou a falar de Jesus, falar o evangelho para aquele homem, os espíritos ali usando, né, o Jerônimo, a intuição, a mediunidade, e o Jerônimo já começou a falar com aquele homem justamente sobre aquilo que tinha acontecido. Quando chegou na entrada da próxima cidade, o homem pediu para parar a perua e ele desceu. Então, tem muitas histórias que aconteceram com o Jerônimo nesse vai e vem aí da estrada. E as perguntas? Você falou que tinha umas perguntas aí para o Nadico. Desculpa. É Olavo aqui de Afogados. Nicola, a que se deve esse bom humor de Jerônimo, apesar das dores? Porque, pelo que você está falando aí, ele levava a vida numa boa, né? E o Olavo quer saber a que se deve esse bom humor, apesar de tantas dores. 30 anos numa cama, amigo, não é fácil, né? O bom humor de Jerônimo era o Chico Xavier sempre incentivou o Jerônimo. O Chico falava assim para ele que o Jerônimo era um desenho, que as pessoas batiam o olho nele e gravavam aquela imagem no cérebro. Então, que ele tinha que projetar sempre uma imagem de esperança, de bom humor, de alegria. Ninguém podia achar que ele era um coitado, uma vítima do destino. Teve uma vez que o Jerônimo teve uma hemorragia que nada cortava nas vias urinárias. E ele chegou no médico, o médico falou: Jerônimo, você tem 1 semana de vida. Tudo que a medicina podia fazer por você já fez e a hemorragia não corta. Então, levaram o Jerônimo para o Chico Xavier. O Jerônimo estava crente que iria desencarnar aquela semana. Quando chegou em Uberaba, a hemorragia estava tão forte que o lençol do Jerônimo estava vermelho de sangue, para vocês terem uma ideia. E aí o Chico disse para o Jerônimo, mais na frente da noite, falou: olha, Jerônimo, sabe que o Chico deu um passe no Jerônimo, a hemorragia cortou ali na hora. E aí o Chico falou assim: Jerônimo, sabe por que você teve essa hemorragia? Porque você aceitou o coitadinho. As pessoas estão com dó de você, estão achando que você é um coitadinho, e você acreditou nisso. Então, a sua mente desenvolveu esse processo que estava te levando já para o outro lado. A partir de hoje, Jerônimo, nunca mais seja coitadinho. Trabalhe, né? Então, Jerônimo, por essa experiência e por outras, ele levava a vida realmente cantando, recitando poesias, bom humor, feliz, podia estar na maior dor possível, mas ele se resignava e ele conseguia fazer essa transformação, que o Bernardes aí elucidou tão bem, né, nas suas histórias. Então é isso. Nós temos aqui uma pergunta da Lúcia, da Cidade da Esperança. Como era ele no dia a dia? Qual era a rotina dele? Porque você até falou que ele morava em frente do centro, né? Então, devia mais... De uma forma geral, você que conviveu com ele gostava de tomar café... Quando você fala aí no cafezinho, parece que ele era um danado pelo café, ele era bom garfo, porque ele era magro, né? Mas ele era bom garfo. Eu estou aqui reforçando a pergunta da menina,
da Lúcia? Bom, o dia a dia do Jerônimo. Ele ficava na cama, então ele primeiro ele dormia muito pouco. Era 1 hora, 2 horas de sono no máximo, quando dormia, né? Então, durante o dia, a vida do Jerônimo era, né? Esse dia a dia era o cafezinho, né? Quando ele estava com o estômago bem, então ele gostava, comia um pouquinho, né? Tudo dado na boca. Os remédios, aí massagem do coração, o travesseiro de areia, que eu falei para vocês ontem, xixi, um copo d'água, passa um lenço nos olhos, e assim ia o dia inteiro. Só que no meio disso tudo, dessa rotina, era o telefone o tempo inteiro, ele conversando com as pessoas, pedindo às pessoas para ler o evangelho para ele. Outra hora ele pedia para a gente ligar e a gente lia o evangelho para as pessoas, as mensagens. Ele chamava isso de cafezinho espiritual. A gente ligava, a pessoa falava uma página, a gente abria o evangelho naquela página e lia para a pessoa. E ali recebendo, toda hora chegava um. Uma pessoa com problema, uma pessoa querendo suicidar, uma pessoa para contar uma coisa que fez, e ali era o Jerônimo o tempo inteiro. E também o tempo inteiro fazendo campanha. Aí ele ligava para uma pessoa e falava, fulano, estou precisando de uma cesta básica. Aí a cesta básica chegava em 5 minutos, ele já encaminhava para a casa de alguém. Fulano, estou precisando de coisa para criança, mandava. Alimento para sopa. E ele frequentava o centro espírita nos trabalhos normais, né? Reunião pública, estudo, ele ia em tudo. Peregrinação nos bairros carentes. Tinha um trabalho que ele fazia de ir até a penitenciária, que era a 3 quadras da sua casa. Ele ia toda semana e levava a sopa do centro espírita, naquela época. Então, a vida do Jerônimo era essa quando ele estava em Tuiutaba. E aí ele viajava muito. E na cidade que ele ia, né, quando era mais distante, ele ficava 15 dias, 20 dias. Então, ele se hospedava na casa de alguém e ali a pessoa ia levando ele nas várias casas espíritas da região e ele ia fazendo as cidades, as palestras. E durante o dia era desse jeito. E à noite o plantão, que o Bernardes contou. Sempre ficava um para fazer o plantão. Geralmente eram suas irmãs, seus irmãos, sobrinhos. Aí os amigos, quando iam sendo treinados, né, ficava um, né, para a família descansar. Então, o dia a dia do Jerônimo era esse, era assim. Agora, tem mais 2 perguntas aqui, agora eu quero fazer uma pergunta minha. Porque você falou ontem, hoje ficou aqui um negócio para perguntar, não é nem uma pulga, é um elefante. Porque você disse que ele ia na casa do Chico, e Chico atendia todo mundo, como a cama era muito grande, ficava fora. E ficava ele e Chico conversando. Já imaginou, maravilhosa como Chico e Jerônimo, num canto só conversando? Você chegou a participar, ouvir alguma coisa assim que você ficou impressionado com aquelas 2 figuras muito humanas, que é o Chico e o Jerônimo? Você tem alguma coisa que você conseguiu captar, mesmo que não esteja no livro, mas que você conseguiu captar nessas conversas? Você teve aí a ponto de ir? Olha, eu acompanhei o Jerônimo de ir para a casa dele às tardes, na minha adolescência. Eu frequentei a casa do Jerônimo enquanto ele estava conosco ainda uns 3 anos. Nesse período, eu não tive a oportunidade de ir ao Chico com o Jerônimo, porque o Jerônimo ia para o Chico na perua. Então, eram poucos lugares, né? Era um motorista, a Márcia França e a Maria Gertrude sentavam debaixo da cama do Jerônimo, porque a cama ela não era reta, ela fazia uma curva. Então, elas levavam almofadas, sentavam no chão da perua, com as pernas embaixo da cama para caber. Porque sempre tinha mais alguém que ia na frente junto com o motorista, né? Então, nesse período, eu não tive a oportunidade. Eu visitei Chico Xavier depois, né, outras vezes, depois que o Jerônimo já tinha desencarnado. Mas enquanto os 2 juntos, eu não cheguei a participar. Quem participou, né, que conta até hoje, conta que era um banquete de luz, porque eles conversavam assim, todos os assuntos, era aquela bênção, aquela alegria. O Cláudio tem uma história, o Cláudio Costa está aí, que ele participou uma vez, até está relatado no livro. Pede para ele contar essa história de quando ele estava lá no Chico, junto com o Jerônimo,
e o Chico Xavier. Cláudio, conta aí para nós. Pronto. Aí eu vou aproveitar, viu, Cláudio? Porque tem uma pergunta aqui da Cristina, que ela pergunta assim, para Cirila esquecer o Cláudio, mas aí o Nicola lembrou. A Cirila e seu Bernardi, qual o grande exemplo dele para você? Esse é o grande exemplo do Jerônimo. Aproveitando, também passando essa pergunta para você, Cláudio, e nos contando esse caso, porque, olha, deve ser algo assim maravilhoso você participar de uma conversa com o Chico e com o Jerônimo, né? Deve ser algo divinal, né, meu amigo? Com certeza, um privilégio, né? Está numa das vezes que eu estive em Uberaba, e aí, como a Nicola narrou, por volta de 3 horas da manhã, a hora que o Chico, né, estava por aí terminando. E aí o Jerônimo Mendonça estava também nessa ocasião em Uberaba, e a gente foi até a casa do Chico, né? Lá no centro onde ele estava trabalhando. Casa da Prece. Casa da Prece. E aí, só que a primeira coisa que me impressionou foi que, assim, a 5 metros antes de chegar perto do Chico, já aquele perfume imenso de flores. Muito perfumado, assim. A gente foi chegando, foi aproximando. E aí uma senhora lá, né, chegou perto dos dois, os dois contando o caso e dando aquelas risadas, o Chico mais o Jerônimo. E aí a gente foi aproximando, ele pegou, apresentou, mas o Chico já sabia. Tinha uma médium lá em Uberaba, que é a dona Antusa, né? Antusa, né, Nicola? Isso, Antusa. E aí ela já havia colocado que eu tinha que trabalhar com crianças, que eu tinha uma mediunidade bacana, etc e tal, e que eles poderiam me esclarecer melhor sobre tudo isso. E chegando lá, a senhora falou assim para eles: nossa, vocês são bons demais a conta, vocês são maravilhosos, né? Nossa, que Deus abençoe, assim, que continue. E ela toda encantada, e outras pessoas encantadas lá, e eles estavam contando exatamente dos erros que eles haviam cometido nas vidas passadas. E casos, uma piada, e assim que elas viraram as costas, né, os dois voltaram a dar gargalhada e falaram assim: nossa, se eles soubessem quem nós somos de verdade. Então, era muito gostoso ouvir essas situações, estar perto deles, né? E muita gargalhada e muita luz e muita paz, porque a gente saia de lá muito leve. E Jerônimo... Muito leve. É tudo, né? Jerônimo aqui para nós em Piutaba é uma luz, né? Uma luz que se acendeu para a gente começar a trilhar as pegadas de Jesus. Muito bem, dona Cirila, quando vocês foram lá em Uberaba falar com o Chico, Chico disse que Jerônimo virou uma estrela. O que essa estrela de luz representou para você? Por favor, e pode concluir o que você ia dizer. Não, justamente sobre isso. A experiência minha foi muito rica. Essa luz, ela me acompanha, porque o Jerônimo, ele aqui encarnado, ele queria de todo jeito, ele semeou. Eu comparo assim a minha passagem com o Jerônimo, a parábola do semeador. Sabe? Ele jogou, ele sabia que um dia essa semente ia render. Demorou. Jerônimo foi, ele continua até hoje me ajudando, mandando recadinhos, manda música para eu fazer. Porém, eu fui entender a doutrina, eu fui entender o Jerônimo convivendo com aquilo tudo. Por que tinha que ser assim? E eu necessitava também viver as minhas próprias experiências, vencer os meus próprios erros sem reclamar. Entender que tem um motivo. Então, o Jerônimo foi, eu vou dizer, como eu poderia dizer para vocês, ele foi meu padrinho, é meu mentor, ele é tudo. E graças a ele, eu conheci a doutrina, graças ao Jerônimo, como disse o Cláudio, eu comecei a trilhar o caminho de Jesus, porque foi sempre assim, sempre me incentivou, sempre. O maior exemplo que eu tenho de Jerônimo é esse incentivo e essa confiança que ele tinha, que um dia eu aceitaria trilhar esse caminho. Muito bem, muito bonito. Diga, Tavares. Qual foi o grande exemplo?
E aí, Nadico? Muito obrigado, viu, Cirila? Aí, Nadico, qual foi o grande exemplo que Gerônimo deixou para você nessa convivência de você ter sido vigia? Pelo menos uma vez na noite você foi o vigia de Jerônimo, né? Ficou lá na vigília com ele. Olha, eu não tenho. O que já é um privilégio, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, Tavares, de que o maior exemplo é o da superação. E o melhor ainda é explicar o motivo dessa superação. Isso é que foi muito importante na vida dele. Foi ele ter deixado se invadir pelo amor do Cristo, pelo amor de Jesus, pelos ensinamentos do seu evangelho. Então, só o amor, o bem ao próximo, é que pode justificar essa superação que eu não conheço igual, em dores físicas, em dificuldades e obstáculos, e todos transpostos. Então, eu acho que foi a superação, motivado pelo amor que lhe invadiu a alma, invadiu tanto que ele continua espairecendo, resplandecendo, iluminando ainda a nossa doutrina, os nossos confrades e tantas pessoas que necessitam e vivem com dificuldades para vencer as suas lutas, e, através do Jerônimo, se sentem motivados. Esse é, na minha maneira de entender, o que eu mais admirei nele. Superação, meu amigo. Você falou uma palavra realmente interessante. Você que conheceu e viu, realmente é a superação. A grande superação por amor a Jesus. Nicola, e aí, você que conviveu, viveu, escreveu um livro com 88 casos, conheceu, o que você poderia dizer assim do exemplo que ele marcou mesmo, aquilo que ficou na chancela do seu espírito e vai, daí para frente, vai ficar por toda a eternidade, meu querido? Bom, o Jerônimo, eu conheci o Jerônimo num momento muito complicado, porque dos 13 até os 15 anos eu apresentei sintomas de mediunidade e na minha família ninguém sabia o que era aquilo, nós não tínhamos religião alguma em casa e eu comecei a entrar num processo de obsessão, no início de uma obsessão, de um desequilíbrio, porque eu comecei a apresentar a mediunidade eclodiu, né? Dos 13 aos 15. Então, só aos 15 anos é que eu descobri, alguém me explicou que aquilo era a mediunidade, que eu deveria buscar o espiritismo. Então, justamente eu encontrei quem? Jerônimo Mendonça, que me explicou, me incentivou ao estudo da doutrina espírita, primeiramente, ao trabalho assistencial, à frequência à casa espírita, a tomar passes, para que futuramente os espíritos pudessem, né, se utilizar de mim. Mas naquele momento ele me orientou que não era um momento de trabalho ainda, era de preparo, de equilíbrio. Então o Jerônimo sempre é aquela figura que eu falo, né, toda vez que eu penso que eu vou cair, o Jerônimo me reergue, porque nesse momento então ele me conduziu. Eu frequentei a casa espírita estudando e trabalhando durante 10 anos. Deu tempo de eu me formar, de eu conhecer, de eu começar a trabalhar, de eu conhecer bem a doutrina espírita. Só depois a mediunidade surgiu de forma equilibrada, segura, como Jerônimo havia me orientado lá atrás. Então foram 10 anos de estudo e de trabalho. E aí Jerônimo é um dos espíritos que às vezes manda alguma mensagem, então novamente nos dando aquele suporte, né? E isso que o Nadico falou é muito forte, porque quem conviveu com o Jerônimo, pelo menos por um dia, sabe o que é uma pessoa viver o evangelho.
Nós conhecemos o Evangelho de ler, nós fazemos exposições, palestras, nós estudamos. Agora, viver o Evangelho, foram poucas pessoas que fizeram isso. Por isso que os exemplos do Jerônimo são tão fortes. Igual a senhora contou que leu o livro do Jerônimo, o gigante deitado se fortificou para enfrentar os problemas. Porque Jerônimo viveu o Evangelho em cada exemplo. Então, a única vez que eu cheguei para o Jerônimo para contar algum problema foi a primeira vez que eu o conheci por conta desse desequilíbrio mediúnico. A partir disso, nunca mais eu tive coragem de chegar perto dele para reclamar nada. Como é que a gente ia reclamar alguma coisa daquele homem? Não dava. Então, eu ia para casa, passava as tardes. O Jerônimo, quando queria falar com a gente, ele falava, mas eu perguntar, reclamar, jamais, né? E assim é tudo isso, é essa convivência que nos fortifica, né? Quando a gente pensa que não vai dar conta, a gente lembra dele e consegue. É isso. Acho que o exemplo maior, a resignação, né? Se existe exemplo de resignação e de superação, aqui a nível de Brasil, eu acho que Jerônimo é o número 1. Porque grandes trabalhadores nós tivemos, mas daquele jeito, como ele fez, com todas as limitações, e fazer tudo que ele fez, nos parece até algo que é inconcebível hoje, quem não conheceu e não conviveu com ele. Isso não existe, não é possível, né? Nos momentos atuais, no momento em que o mundo está. Eu quero agradecer, nós já passamos um pouquinho da hora, mas tudo vale. Mas, dona Cirila, eu não esqueci não, viu? Meu primeiro amor. Não é que você seja o meu primeiro amor, mas eu vou querer que você cante Meu Primeiro Amor. Eu não mandei Nadico falar, da dica que eu não vou deixar. Agora, enquanto você se prepara aí, eu quero falar de alguns amigos nossos. Então, o Julião manda um abraço aí para vocês, o grande Francisco Julião, nosso irmão Décio de São Paulo, o Wilson, lá aqui de Pernambuco, a Marília, que foi justamente a Marília que disse, né, que no momento de muita dor, o livro superou e fortaleceu a fé, né? Temos aqui também a Sônia Santiago, a Nacilda, que é aqui de Poço Branco, a Rosana e a Sônia Costa, todo esse pessoal aí vibrando, né, com as histórias de vocês. E cante aí o Meu Primeiro Amor. E depois, meu amigo Nicola, enquanto isso, pensa em quem vai fazer a prece de encerramento para a gente fechar com chave de ouro esses 2 dias, que a gente vai ver, eu tenho que a sua agenda é grande, mas a gente vai ver mais 2 dias para frente, não se preocupe não, que a gente arranja aqui um mecanismo, um meio campo. Olha, se Jerônimo saiu de Ubaba e conseguiu falar com o Roberto Carlos, por que eu não vou arranjar mais 2 dias para você? Para mim é fichinha, não é verdade, amigo? Vamos lá. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Teu nome sempre em teus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por seus carinhos só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como
Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes são prantos de dor que dos olhos saem. É porque pensei quem eu tanto amei, não terei jamais. São prantos de dor que dos olhos saem. É porque pensei quem eu tanto amei, não verei jamais. E como a gente é espírita, a gente pode mudar o final da música. A gente vai ver de novo. Com certeza. Veja mais, vamos ver de novo. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado, meu amigo Nicola. Muito obrigado. Veja quem é que pode fazer a prece para terminar essa noite de luz com o nosso querido Jerônimo Mendonça. Por favor. Bom, eu mesmo faço a prece, então. Nós vamos já partindo para o encerramento com muita alegria, muita gratidão, agradecendo a todos os ouvintes que participaram, agradecendo os nossos amigos. Tavares, muito obrigado pelo convite, pela web rádio. Você aí do Nordeste para o Brasil e o mundo. Muito obrigada, Cirila, ao Cláudio, a Sueli, a Soninha, a Ana Laura, que atenderam a esse chamamento do nosso amigo Jerônimo, o nosso grande amigo Bernardes, com suas histórias, com sua maturidade dentro da doutrina espírita. Nosso muito obrigado. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos protetores amigos, todos os benfeitores queridos, nosso amado Jerônimo, tantos trabalhadores do bem, da luz, que envolvam o nosso planeta Terra, abençoando nesse momento todas as pessoas que estejam passando pelos problemas mais difíceis, aqueles que se encontram, Senhor Jesus, encantoados, sem caminhos, aqueles que se encontram presos nos problemas, na consciência culpada, no remorso, que a luz de Jesus possa chegar, desatando todos os nós, apontando novos caminhos, novas moradas, soluções infinitas para o bem, para o amor, para o encontro de cada um de nós com o próprio Cristo, o nosso Consolador. O nosso muito obrigado de coração por todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos entregue a nós mesmos. Livra-nos, Pai, de toda prática do mal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, em gênero, número e grau, minha amiga Serina, meu amigo Cláudio, a Ana, a Sueli, a Sônia, a meu amigo Nadico, pela sua experiência, você que viveu e conviveu com esse homem, e você, Nicola, que me proporcionou desde ontem esse momento de alegria e de contentamento. Muito obrigado a vocês, que a paz do Cristo seja sempre. Voltaremos, certo? A música estava errada no final, a gente volta a se encontrar, se Deus quiser. Mas é uma música linda. Muito obrigado, abraço a todos, viu? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.